Boa noite para todos. Muito obrigado por assistirem estas conferências. Meu nome é Pedro e estou no Brasil, responsável por passar o curso de conhecimento de si mesmo por estas páginas. Este é um curso gratuito. Passamos de forma virtual por estas páginas às terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Também passamos de forma interativa, que nós chamamos, por chamada de vídeo. Também de forma presencial. De todas as formas, gratuito. E tem o objetivo de nos ensinar as técnicas, de nos entregar os ensinamentos necessários para que cada um de nós possa trabalhar no sentido de alcançar o objetivo da nossa existência. Estes ensinamentos estão contidos nos 4 pilares da sabedoria, que é a ciência, a arte, a psicologia e a mística. É um curso prático, onde cada um de nós vai poder fazer uma transformação interior. Com os ensinamentos que aqui se entregam, é possível fazer modificações psicológicas no nosso interior. Para isso são entregues 75 temas de forma cíclica. Temos 50 temas em uma fase A, que chamamos, mais 25 temas em uma segunda fase. Hoje nós vamos passar o tema número 26, o mundo das relações. Então, este curso é passado de forma cíclica. Quando termina o temário, nós reiniciamos desde a conferência número 1 novamente. É um curso organizado por seres de consciência desperta. Então, entregamos de forma cíclica. E a diferença que pode haver dentro de um ciclo para outro é que nós, cada um de nós que passamos esses temas, melhoramos a nossa compreensão e assim podemos passar de forma mais clara, de forma mais objetiva. Porém, os temas são os mesmos. O conteúdo é o mesmo. Nós podemos aprofundar na medida em que nós compreendemos melhor estes ensinamentos. E para compreender melhor os ensinamentos, é preciso praticar, é preciso levar à prática, porque esse curso é prático. Não é um curso teórico, onde nós vamos receber muitos materiais, vamos ler e nos encher de teorias e pensar que estamos crescendo interiormente. Então, este curso, este ensinamento é prático e nós vamos crescer se praticarmos o que aqui se ensina, o que aqui se aprende. Então, o mundo das relações. Então, qualquer um de nós, todos nós, temos 3 tipos de relações às quais nós estamos relacionados neste mundo físico. E para termos sucesso na vida, para termos êxito nesse trabalho, precisamos nos relacionar nesses 3 aspectos de forma correta. E é isso que nós vamos
comentar hoje. Então, o primeiro tipo de relação que nós temos é com o nosso corpo físico. É uma relação externa com o nosso corpo físico. O segundo tipo é com o planeta, com o mundo exterior. Então, esses dois tipos de relação são exteriores. Então, o terceiro tipo de relação é uma relação conosco mesmo. A relação consigo mesmo, com as partes do nosso ser. E então precisamos aprender, precisamos compreender isso tudo para equilibrar essas relações e obter êxito em tudo que formos empreender. Então, para a maioria das pessoas, quase 100% das pessoas, esse tipo de relação, o terceiro tipo, que é com o nosso mundo interior, com o nosso real ser, com as partes do nosso ser, esse tipo de relação não tem a menor importância. Na verdade, se ignora. Não se dá atenção a esse tipo de relação. Nós, seres humanos, nos preocupamos com a relação com o nosso corpo físico e com as coisas do mundo exterior, com o planeta e com outras pessoas. E essa preocupação com o mundo físico, com o corpo físico, é a única. Então, essas duas formas que nós damos atenção. Estamos preocupados com a nossa aparência, estamos preocupados com as coisas de profissão, de trabalho, de ganhar dinheiro, de viagens, moradia, dinheiro, coisas da personalidade. Então, esse tipo de relação é o que nós nos preocupamos, o que o ser humano mais se preocupa. Podemos dizer unicamente com esses dois tipos de relação é que nós nos preocupamos, nós damos importância a isso. Nos preocupamos com o futuro. E na verdade, o futuro não é um futuro que nós possa garantir, que se possa assegurar. Esse futuro terá um fim. Quando nós perdemos o corpo físico, isso termina. Então, terminam as coisas materiais, terminam tudo. Então, o terceiro tipo de relação é a relação do homem, do ser humano, consigo mesmo. Então, com esse tipo de relação, com essa relação correta, se nós nos relacionarmos corretamente com as nossas partes internas, com as nossas partes superiores, o demais vai refletir-se no mundo físico, vai se refletir no nosso próprio corpo físico. E para nos relacionar de forma correta com o nosso ser, então nós precisamos conhecer estes ensinamentos, precisamos estudar e praticar estes ensinamentos, que vai nos ensinar a fazer um trabalho
de trabalho de transformação interior, que é o trabalho psicológico. É esse trabalho que nos vai aproximar do nosso ser, que vai nos conectar. Então, no mundo, na relação com o corpo físico, nós podemos estar mal relacionados com o corpo físico e, por causa dessa má relação, nós esteja doente, enfermo, e podemos ingerir coisas, comer coisas que não fazem bem para o nosso corpo, beber, enfim, e então pode ser que esse corpo físico esteja enfermo. Também no aspecto externo, que é com o planeta e com as demais pessoas, nós podemos estar mal relacionados nesse aspecto e podemos, então, por esse motivo, estar passando ou passar por problemas financeiros, problemas de trabalho, moradia, enfim, de tudo o que é necessário para se viver neste mundo. Podemos carecer de muitas coisas, por estarmos mal relacionados nesse aspecto. Então, e no terceiro aspecto, que é com o nosso ser, nós estamos desconectados desse ser e então nos falta luz interior. Nós estamos em trevas. Então, estas são as nossas trevas interiores. Então, essas trevas são os nossos defeitos psicológicos. Esses defeitos psicológicos nos afastam do nosso ser, nos isolam. E então todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos que nós temos na vida, na nossa vida diária, com o nosso corpo físico, com o mundo exterior, tem origem, tem a causa nessas nossas trevas, nos nossos defeitos psicológicos, porque nós estamos mal relacionados com esse nosso interior. Nós não nos preocupamos em levar a luz a esse nosso interior. Então, sofremos por falta de luz. E isso acarreta no mundo exterior, no corpo físico e na relação com o planeta, com as questões de trabalho, de família. Isso acarreta sérios problemas. Então, tudo tem origem na nossa psique. Tudo tem origem naquilo que nós carregamos no nosso interior. Então, para nos reconectar com o nosso ser, para receber a luz, a sabedoria do nosso ser, nós precisamos então destronar o ego, como nós dizemos. Porque esse ego, esses 7 pecados capitais, esse conjunto que constitui o nosso ego, esse está no trono, está no nosso trono interior. Então, para que nós possa estabelecer uma relação
correta com as nossas partes superiores, com o nosso Pai, nossa Mãe Divina, aquelas partes, as 24 partes do ser, que são os anciões, padeiros, são as partículas dos apóstolos, tudo isso está dentro de nós. Então, para que nós estabeleçamos uma relação correta com essas partes, é preciso destronar o ego, é preciso eliminar o ego. E esse ego é possível eliminar. Então, a eliminação do ego se chama morte psicológica, se denomina então morte psicológica, que é negar a nós mesmos. Este é um dos ensinamentos do próprio Mestre Jesus, o Cristo, que nós deveríamos negar a nós mesmos. Então, negar a nós mesmos é morrer psicologicamente, é negar a ação do ego, negar a ação dos defeitos psicológicos. E isso se faz no dia a dia, nas nossas atividades, durante as nossas atividades. No nosso dia a dia, nós podemos fazer esse trabalho. É durante o dia, é durante a nossa existência que nós vamos poder fazer um trabalho. Então, aproveitar as circunstâncias, aproveitar a vida, aproveitar os obstáculos, aproveitar tudo o que acontece em nós, gerar as circunstâncias, porque o ego, os defeitos psicológicos, nos fazem vítimas das circunstâncias. Acontecem as coisas, acontecem os problemas e nós nos abalamos. Nós somos vítimas dessas circunstâncias, porque não somos capazes de gerar as circunstâncias conscientemente. Então, isso acontece, os problemas, as dificuldades acontecem sem que nós interfira nelas. E, na verdade, quando interferimos, nós acabamos piorando a situação. Então, o correto é que nós altere o nosso interior, faça a alteração, eliminando o defeito, e isso se faz aos poucos. E então as circunstâncias fora vão ser geradas com mais e mais consciência. E nós deixaremos de ser vítimas das circunstâncias que acontecem sem o nosso domínio, sem a nossa interferência. Então, nós temos muitas partes que nós ignoramos, na verdade ignoramos. Nós temos um átomo de cada ser que vive no planeta ou não vive. Cada chispa que existe no universo, nós temos um átomo no nosso interior. E temos um átomo daqueles 12 apóstolos. Temos um átomo de cada um desses 12 apóstolos, e cada um desses 12 apóstolos tem uma função específica dentro de nós. Eles estão aí, não é para nada.
é para nos ajudar, para nos encaminhar neste trabalho. Então, cada um desses átomos tem uma função, tem uma especialidade dentro de nós. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro nos ensina os mistérios do sexo. O próprio Cristo disse que: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, pedra significa o sexo, e é sobre o sexo que nós vamos criar os corpos, iluminar as igrejas internas, vamos despertar os chakras com a prática do suprassexo. Então, neste curso, nós aprendemos a trabalhar positivamente com a energia sexual, sem fornicação. Então, o que é fornicação? Fornicação é perder a energia sexual. Castidade é transmutar a energia sexual através da prática sexual entre um polo positivo e um polo negativo, sem a ejaculação do sêmen e sem o orgasmo. Então, essa energia vai subir pela coluna vertebral, vai despertar um fogo e vai assim criar cada corpo, vai regenerar o corpo físico, vital, criar o corpo astral, o mental e o causal. E assim vamos reconectar-nos com o nosso ser, com o nosso Pai interno, para que Ele faça a vontade na terra como no céu. E para isso nós precisamos, é indispensável, trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, a parte sexual é o fator nascer. A parte psicológica é o fator morrer, que é negar a nós mesmos. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que vai então nos dar os méritos do coração para prosperar, para progredir nesse trabalho interno. Então, o sacrifício pela humanidade é levar este ensinamento a outras pessoas. Levar o ensinamento gratuitamente a outras pessoas. Então, dessa forma, nós vamos estabelecendo uma relação correta com o nosso ser, com o nosso ser superior, com o nosso Pai, com as partes do nosso ser. E, ao estarmos bem relacionados com o nosso ser, isso se reflete nos outros 2 tipos de relação, que é a relação com o corpo físico e com o mundo exterior, com as coisas da profissão, do trabalho, da renda, enfim, de tudo o que é externo. Então, isso acontece, isso melhora, se acomoda conforme nós vamos nos relacionando melhor com o nosso ser. E como já disse, para melhorar a relação com o nosso ser, é preciso eliminar os defeitos psicológicos. E essa eliminação deve ser feita por nós. Não há ninguém, não há nem um mestre, nem mesmo Deus pode fazer isso por nós, nem mesmo esse Deus convencional, porque Deus não é aquele ser barbudo, aquele
que está sentado no trono, que julga e condena a todos. O nosso Deus interior está em nós, está por nos conectar. E é isso que nós viemos neste mundo fazer, voltar a nos conectar a Ele. Então, o trabalho começa com a autoobservação. Nós vamos observar o que acontece nos nossos 5 centros. Vamos observar o que acontece, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Enfim, todo o funcionalismo da nossa máquina humana deve estar sob o comando da nossa essência, sob o comando daquilo que é divino dentro de nós, a nossa essência. Devemos retirar, devemos assumir o comando, porque atualmente o comando da máquina humana está nas mãos do ego. Cada um tem os seus desejos, tem a sua forma de querer, de viver, e então nos escraviza. Então, o que nós devemos fazer é destronar o ego e colocar a essência a dirigir, a comandar a nossa máquina humana. E assim eliminar o ego através da morte psicológica, quando nós, através da autoobservação, percebemos um defeito atuando em um dos 5 centros, nós vamos pedir à nossa Mãe Divina, que é uma parte do nosso ser, que nós vamos estabelecer um relacionamento, vamos pedir a ela que elimine esse defeito, um pensamento, um desejo de vingança, um ciúme, uma cobiça, qualquer, por diminuto que seja, nós percebendo, com esforço vamos perceber, devemos pedir então à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, porque esse desejo, essa cobiça, esse ciúme, essa ira, tem origem no ego. Ninguém pode dizer que tem origem dentro de algo bom dentro de nós. Tem origem no que nós temos de erro dentro de nós, que está na nossa psique, está camuflado na nossa psique. Em certos casos, nem tão camuflado. Então, com o trabalho que vamos fazendo, nós vamos diminuindo esses defeitos psicológicos e vamos nos aproximando cada vez mais do nosso ser, que vai organizar. Nós organizamos esse mundo interior e como consequência disso, as coisas fora se organizam também, que as coisas fora, com o corpo físico, com o mundo exterior, vai se organizando conforme nós vamos tirando o ego do trono e vamos colocando a máquina humana a serviço do nosso ser, porque atualmente está a serviço do ego. Então, este trabalho é um trabalho real, é um trabalho que só pode fazer cada um de nós no nosso interior. O que se pode fazer por outras pessoas é entregar este ensinamento correto e gratuito, para que cada um possa então fazer em si este trabalho e assim
conectar-se com o seu ser, através da eliminação dos defeitos psicológicos e através do nascimento espiritual, do nascimento alquímico. E não há outro meio, não existe outro meio a não ser nos purificar internamente. E a purificação se dá quando nós, com a autoobservação, descobrimos o defeito e pedimos a morte, pedimos que a Mãe Divina elimine esse defeito. Então, isso vai melhorando de fato internamente e não apenas na aparência. Então, com isso, quando se faz esse trabalho, quando se dá esse choque da autoobservação, quando nós nos damos conta que estamos cometendo um erro, que estamos adormecidos, damos um choque na nossa consciência, as células, todas as células do nosso corpo recebem uma energia diferente, recebem um ânimo, e isso vai repercutir no nosso corpo físico, vai restaurando a vitalidade, a saúde, e tudo vai se organizando. Porém, isso vem de dentro para fora, e não nós lutando contra as adversidades. As adversidades são o nosso ginásio psicológico. É com elas, é nelas que nós vamos trabalhar e extrair daí a sabedoria. Então, não é nos revoltando contra os problemas, não é protestando que nós vamos nos livrar deles, que os problemas são causados pelo ego. Nós vamos nos livrar dos problemas, das dificuldades, eliminando o ego. Então, este curso é um curso prático, e para aprender como trabalhar, nós temos as conferências e temos alguns materiais, e estamos também dispostos para esclarecer. Pode entrar em contato conosco, que nós prontamente podemos conversar diretamente através de chamadas de vídeo, podemos interagir. Para isso temos as conferências que são por chamada de vídeo, onde se pode conversar, pode-se trocar ideias. Na descrição desta conferência, desse vídeo, tem um link que leva ao grupo do WhatsApp, e assim podem interagir conosco. Então, o nosso contato, o WhatsApp, nós disponibilizamos aqui publicamente. Não temos nenhum problema em publicar o nosso número WhatsApp. Nosso número WhatsApp é este, ó. 55 é o Brasil. 62 é a região. 991 92 93 55 é o número WhatsApp. 55. Aí, este é o nosso número WhatsApp e Telegram. Muito obrigado a todos e até a próxima.